com mais esse vídeo no Velho na Torre, novo ano chegando, então vamos lá. O Velho na Torre tem vídeos que eu tenho tentado trazer aqui todas as sextas-feiras às 17h30. Preciso falar de Drácula. Assim, eu não sei se será somente um vídeo ou se teremos mais uma série. Acredito que seja uma série, pois não gosto de me prolongar muito nos vídeos, com a exceção rara, que foi Star Trek, e também o dos filmes, que eu extrapolei muito. Mas assim, eu assisti, eu queria falar sobre eles. Eu também sei que já falei sobre Vampiro Americano e de meu vício por esse tema, mas sem mais delongas, vamos lá. Então, como eu disse, preciso falar de um dos maiores e melhores obras do terror vitoriano, assim titulado, pois foi um romance escrito no período da regência da Rainha Vitória, que se iniciou em 1837 e finalizou em seu falecimento em 1901. Uma obra que nunca perdeu seu charme, mesmo com seus 125 anos. E, para isso, reli a obra literária relançada pela Dark Side Books, reli a publicação em quadrinhos que adapta a obra de Bram Stoker, lançada nos Estados Unidos pela Dynamite Entertainment e aqui no Brasil pela Mythos Books. E, lógico, reassisti ao filme de 1994, dirigido por Francis Ford Coppola e estrelado por Gary Oldman, Winona Ryder e Keanu Reeves, disponível para todo mundo na HBO Max. Por que estes três, velho? Vocês poderiam me perguntar. Bem, por que não a série da Netflix ou os filmes da Hammer ou qualquer filme ou série com o título Drácula? Bem, começo dizendo que a obra reimpressa pela Dark Side Books é um retrato do que Bram Stoker queria passar com o seu trabalho. Já os quadrinhos da Dynamite é uma adaptação das mais fiéis ao livro de Stoker, diferente de qualquer outra publicação como as que a Marvel Comics fazia, que usaram como base principalmente a peça teatral de Hamilton Dean e John Baderston. Quanto ao filme, cujo roteiro foi escrito por James V. Hart e teve direção de Coppola, foi o que mais se aproximou da obra original sem fazer uso da peça Dean Balderston e usando elementos da história de Vlad III, o Empalador, para contextualizar. Ah, mas o Drácula do romance tem algo a ver com o Drácula histórico? Calma aí, galera, a gente chega lá. Bem, quando falamos da obra escrita por Bram Stoker no final do século XIX, sabemos que estaremos falando de algo datado e com conceitos que fogem da sociedade atual. Na verdade, existem certos temas que são bem puritanos, de forma exacerbada e chauvinista até mesmo para a época, mostrando que era o jeito de Stoker gostaria que fosse o comportamento das mulheres, as damas. Mulheres virginais e desvirtuadas e violentadas por um grande mal que se vergonham e precisam desesperadamente da afirmação e da proteção do homem. Sim, sei que é uma parte do contexto de uma época, mas, mesmo naquele período, as mulheres já buscavam sua independência, sem a necessidade da aprovação do homem. Tá certo. Vamos para a história, que é o mais importante, pois é algo que até se destaca graças à forma como Stoker decidiu narrá-la, dando um tom realístico, pois se baseia em conteúdos de diários e gravações transcritas, tendo como foco disso a personagem Mina Harker, antes conhecida como Mina Murray. Mina e sua amiga Lucy Wenstera são nossas damas em apuros, que precisam dos viris homens para defendê-las do mal, que leva o nome de Drácula. Mas antes disso, temos o começo da história, onde nosso intrépido protagonista e herói, não se enganem ao achar que Van Helsing é o herói da história, pois ele somente é a voz da experiência que guia
às mãos dos grandes heróis. Sim, pois existe mais de um. Bem, voltando, começamos com o nosso herói, Jonathan Harker, chegando à Transilvânia, pois precisa fechar negócios com Drácula. Mas, mesmo sendo alertado para não prosseguir, ele é determinado e enfrentará o que for preciso. Não que não tema pela própria vida, mas quer prosperar e ter condições para se casar com sua amada Mina. Drácula aparentemente é um ótimo anfitrião, mas depois se mostra ardiloso e vil, usando artifícios para manter Jonathan em seu castelo. Depois usa os trajes de Jonathan para torná-lo o verdadeiro vilão. Enquanto isso, o abandona à própria sorte com suas jovens vampiras, que deverão ser responsáveis pelo seu fim. Antes disso, Drácula tenta contextualizar sua história. Nisso, Stoker busca fazer uma ligação de Drácula com um passado remoto, mas sem ligá-lo ao voivode Vlad III da Valáquia, o Empalador. Assim, apesar de muitos buscarem em Vlad III a imagem de Drácula e de Stoker, eles não são os mesmos. Tudo bem, temos o nome de Vlad III que ele recebeu por ser filho de Vlad II Dracul. O termo Drácula referia-se ao filho do dragão, fazendo uma ligação à Ordem do Dragão, a qual seu pai e também ele serviram. O que Stoker fez foi usar esse termo, que também pode ser confundido como filho do demônio, para chamar o seu antagonista. Voltando, Drácula parte para a Inglaterra. E aí chegamos a um ponto de visão de Stoker sobre o estrangeiro em uma terra estrangeira. É interessante isso, pois o próprio Stoker é irlandês. Tudo bem, eu sei que a Irlanda do Sul, naquela época, fazia parte do Reino Unido, mas isso não o excluía. Ele era um estrangeiro também. O lance é que, neste caso, os estrangeiros que pertenciam à Europa Oriental, que para muitos europeus ocidentais pertenciam a uma realidade totalmente decadente e atrasada, eram os excluídos. Existia uma xenofobia muito grande, principalmente no Reino Unido, onde culpavam os imigrantes pelas doenças que infestavam as ruas da Inglaterra. E é aí que Drácula entra. O vampiro é um infectador natural do mal de bebedor de sangue. Na mitologia de Stoker, com base em algumas vertentes sobre os bebedores de sangue, Drácula possuía um tipo de vírus que ele injetava constantemente ao beber sangue de suas vítimas. Mas a transformação não estava definitiva. Ela ocorria quando ele dava de seu sangue para as vítimas, tornando-as suas companheiras. Isso é demonstrado nas descrições do diário de Jonathan Harker e posteriormente no diário do Dr. John Seward, um dos personagens da história. Harker cita as noivas, entre aspas, lógico, de Drácula, que o dominam e abusam dele. Já Dr. Seward, um verdadeiro incrédulo, que narra sobre sua aventura com Abraham Van Helsing nas catacumbas que estão, ou melhor, que estava o corpo de Lúcio Westenra. Além do momento em que Drácula se mostra dominando e violentando Mina Harker. Nesse caso, então, é mostrado o momento em que Drácula força Mina a beber do seu sangue. Uma outra questão muito explícita é que Drácula não é somente um portador natural de um vírus mortal, mas também está ligado ao submundo cristão. Tanto que eles e os seus transformados têm aversão a crucifixos e não podem entrar em contato com a hóstia cristã. Tanto que Mina fica marcada na testa
quando Van Helsing tenta abençoá-la com uma hóstia, e esta marca somente sai quando Drácula é destruído. Outra questão muito significativa na história de Stoker é a franca submissão à vontade masculina que eu já falei antes. Os homens são seres, como eu disse, viris, com momentos emotivos, mas nunca deixando se abater totalmente. Já as mulheres vivem para os homens, sendo totalmente devotas e dedicadas a seus maridos ou parceiros. Quando uma mulher se destaca, como ocorre no caso de Mina no decorrer da história, ela é tratada como uma mulher com a mente aguçada de um homem. A passagem de Drácula pela Inglaterra é longa e mortal, pois, como eu disse, além de transformar Lucy Westenra em vítima, ele deixa Mina Harker amaldiçoada. Mas, antes da maldição de Mina, vemos o começo da caçada a Drácula, com ciência de alguns dos lugares que Drácula pode estar, entre eles uma abadia próxima ao manicômio do Dr. John Seward. Os bravos e destemidos heróis invadem os locais e maculam as caixas de terra de Drácula, pois ele somente podia descansar em solo de sua terra natal. Daí temos a criação de um outro fator, pois Drácula não adormece em caixões, como por vezes vimos em filmes ou seriados, mas sim em grandes caixotes cheios de areia. Até é compreensível a interpretação de um vampiro dormir em caixões, pois fica mais expressivo e mais significativo, já que estamos falando de um não morto. Outra questão é o lance do sol. Tá, Drácula dorme quando se ouve o canto do galo, em forma literal, mas ele só descansa, pois seus poderes funcionam melhor à noite. Ou seja, durante o dia, ele pode caminhar entre os humanos, mas seus dons, se assim podemos chamar, somente funcionam durante o período noturno, ligando a todo o mal que vem da escuridão. Esse é um outro fator questionável, pois ainda no final do século XIX a segregação era algo extenuante na sociedade das Américas, principalmente. E se percebe isso porque Stoker tem uma certa adoração pelos Estados Unidos, pois o texano Quincy Morris, um dos seus outros personagens, se torna o mais significativo da história. A referência à escuridão ser um mal é uma clara interpretação de um racismo estrutural vindo de Stoker. Por parte dele, como se a cor escura fosse ligada a algo muito ruim. Outra coisa que fica bem clara é a simbologia. Por exemplo, Lucy e Mina são o símbolo de pureza maculada pelo mal. Van Helsing é o símbolo da sabedoria que detém a Europa Ocidental. Arthur Holmwood é o símbolo da nobreza inglesa, enquanto o Dr. John Seward simboliza a busca pela saúde mental. Já Quincy Morris é o símbolo do heroísmo estadunidense. Jonathan Harker é o símbolo da bravura indômita, enquanto Drácula representa o mal da Europa Oriental, que precisa ser salvo. E é isso que os heróis fazem. Assim que Drácula abandona a Inglaterra indo em uma embarcação para a Transilvânia, todos o seguem de trem, em uma alusão ao atraso que o Oriente possui junto ao Ocidente. Mas Drácula é astuto e pega uma nova embarcação. Então, os heróis dividem forças, pois enquanto Holmwood e Harker seguem em uma embarcação menor, Morris e Seward seguem o caminho a cavalo. E, por fim, Van Helsing e Mina seguem em uma carruagem, chegando antes de todos. Logo quando chegam, Van Helsing é o responsável por extirpar
o mal que habita o castelo de Drácula. Ou seja, ele tira a vida das jovens moças que estavam amaldiçoadas pelo vírus do vampiro. O que ocorre aqui é que a sabedoria da Europa Ocidental destrói o atraso da Europa Oriental, enquanto a nobreza, a sanidade, a virilidade e o heroísmo são capazes de eliminar de vez o grande mal. Mas, como sempre, um herói se torna o mártir da batalha, ganhando até uma homenagem no filho de Jonathan e Mina. Bem, Drácula é uma representação de uma época cujo julgamento e o preconceito eram exacerbados e desnecessários, mas claros. Drácula nunca teve chance, pois ele era um mal a ser expurgado, já que o Ocidente estava destinado a purificar o Oriente, como ocorreu nas Cruzadas e durante várias batalhas e guerras que ocorreram naquela região, com o envolvimento, lógico, do Reino Unido, principalmente. Stoker não queria o reflexo de uma época, mas sim uma visão mais puritanista e chauvinista que ele próprio tinha. Tínhamos revoluções acontecendo nas ruas de Londres, mas Bram Stoker ainda via tudo com seu olhar cristão católico e machista. Sim, galera, machista, pois ele não desejava ver as mulheres se tornarem mais do que homens de saias, garantindo seus direitos como pessoas da sociedade, que elas participavam ativamente sempre. O que mais me impressiona é que eles tinham uma rainha no trono na época. E mesmo sendo um estrangeiro que teve várias doenças em sua infância em Dublin, Stoker não gostava da ideia de outros europeus que não fossem ocidentais e que viessem da região do leste, em fronteira com a Ásia, migrassem para Londres e, na ideia dele, infectasse a cidade. A história de Drácula chegou a ganhar duas continuações, se eu bem me lembro. Uma foi escrita em 1997, escrita por Freda Warrington, a pedido da Penguin Books, uma editora lá de Londres, onde na sinopse, porque sinceramente eu não li o livro, Jonathan e Mina decidem revisitar a Transilvânia e não encontram vestígios da luta que ali travaram, mas Drácula habita o limbo, esperando para retornar. Já o outro livro, que foi escrito em 2009, em dupla pelo sobrinho bisneto de Bram Stoker, Drake Stoker, e o produtor de cinema Ian Holt, a sinopse, que também eu não li, mas eu pretendo ver se compro e leio, porque está disponível lá na Amazon. Vou colocar o caminho aqui embaixo na descrição e no comentário fixo para vocês, caso queiram comprar também. Vemos Drácula retornando com outro nome, enfrentando sua prima Elizabeth Bathory e desmentindo toda a sua história no livro de Stoker. O romance parece misturar realidade com ficção, tendo o próprio Bram Stoker, o Lyceum Theatre e até o Titanic como pano de fundo. Assim, eu pretendo ler o livro de Drake Stoker e Ian Holt, e quem sabe eu faço até um vídeo sobre ele, mas ainda temos no livro da Dark Side Books um conto que Stoker escreveu chamado O Hóspede de Drácula, que nesse caso conta a história de um homem que vai até Istambul e termina quase morrendo após o ataque de um lobo em uma tumba na noite de Santa Walburga. O conto é contado em primeira pessoa, bem diferente do que a gente vê no livro Drácula. A narração é bem diferente, mas eu gosto de pensar que essa história é ligada a Renfield, um interno do manicômio do Dr. John Seward. Como eu disse, eu vou colocar os caminhos aqui embaixo, tanto de Drácula quanto de Drácula Não Morto, que é o livro de Drake Stoker e Ian Holt, aqui embaixo para vocês. Como eu disse,
Vão ser 3 vídeos, eu acredito, porque não vai para fazer todos assim. Então eu já falo para vocês desse vídeo aqui. Deixa o like aí se gostaram. Se não gostaram, deixa o dislike, não tem problema nenhum. É um feedback que entra a gente, eu também peço. Comenta aqui embaixo, fala aí o que acharam do vídeo. Se gostam, já conhecem a história de Drácula. Se não conhecem, como eu disse, comentário fixo e também descrição do vídeo. Eu vou deixar os caminhos para a Amazon. Eu também peço que, lógico, ajuda muito sempre aqui vocês fazerem isso. Compartilhe o vídeo, joga para frente para outras pessoas estarem conhecendo aqui o Velho na Torre. E se ainda está aqui comigo, valeu mesmo, brigadão. Faz um favorzão para mim, se inscreve aqui embaixo, no vídeo, clica no sinetinha, dá um peteleco nela para estar recebendo os vídeos que eu vou tentar postar sempre aqui nas sextas-feiras às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Fui.